Eu acho que o modelo que o MBL tem utilizado para se posicionar na terceira via está equivocado e eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele e porque eu acho que tem umas coisas que eles não estão conseguindo enxergar muito bem e eu vou pegar como pano de fundo o último vídeo do Renan Santos aí que ele fala sobre isso, que ele faz esse diagramazinho aqui de lulismo e antipetismo. E também eu vou comentar aquele outro modelo que eu tenho trabalhado com vocês que eu acho que consegue explicar melhor os fenômenos da terceira via do que o modelinho do MBL, beleza? Eu estou fazendo uma pequena mudança, eu vou mostrar aqui para vocês a pequena mudança que eu tenho feito, beleza? Então, no vídeo do Renan Santos, parênteses, eu acho Renan Santos o melhor comentarista político da atualidade aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, mas eu acho que ele está equivocado nessa parte, não integralmente, eu acho que muitas das coisas que ele falou, eu acho que ele está corretíssimo, mas tem muita coisa que eu acho que ele está errado e o Kim mais ainda. Pelo que eu vejo no Kim, o Kim tem mais esse viés do que o próprio Renan em termos de dificuldade de entender alguns fenômenos, beleza? Então vamos lá. Começando pelo começo, o que o Renan Santos falou, ele colocou um diagrama onde tem um certo Lula aqui de um lado e o Bolsonaro do outro, e daí teria uma certa porcentagem do eleitorado brasileiro que seria o lulismo, que seria de aproximadamente 40% de acordo com ele. E também teria aqui, mais pessoal aqui à direita, que não é necessariamente esquerda-direita, ele deixa isso bem claro, mas aqui mais perto do Bolsonaro estaria uma certa coisa do antipetismo, que ele coloca como sendo de aproximadamente 30%. Isso aqui eu também discordo do tamanho disso daqui, eu acho que não é desse tamanho, beleza? E depois ele vai falando que o Ciro Gomes está numa posição muito difícil, concordo com ele, porque agora o Ciro Gomes vai ficar meio que fora da nova dinâmica que vai ser feita entre Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. Lula, Bolsonaro e Moro. Então, se enquanto o Ciro Gomes estava pegando uma certa parte aqui de, sei lá, aproximadamente 8%, o Moro já parte aqui com mais ou menos 8% também. E o Ciro, se não fizer nada, vai acabar perdendo protagonismo para esses outros candidatos aqui. Essa parte da leitura eu concordo com o Renan Santos. O meu problema com a leitura dele é que eu acho que quando você coloca em uma única dimensão, você perde uma coisa muito importante, que é o seguinte, não necessariamente essa parte aqui do meio, que seria a parte da terceira via, ela necessariamente vota em candidatos dessa parte. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que muitas das pessoas que teoricamente a terceira via quer conseguir como candidato e vão pular com muito mais facilidade do Bolsonaro, do Lula para o Bolsonaro e do Bolsonaro para o Lula muito antes de alguma candidatura aqui no meio. Então, nesse modelinho, isso parece muito estranho. O cara do Ciro Gomes, sei lá, não ir para o Moro ao invés de ir para o Bolsonaro, mas isso pode acontecer. Então, vou voltar aqui naquele modelinho que eu tenho trabalhado para vocês, para explicar isso aqui um pouquinho melhor. E aqui, aquele velho diagrama, na esquerda de um lado, direita do outro, sistema e antissistema. O que eu tenho modificado é que eu tenho feito esse eixo aqui do sistema e antissistema como ele sendo mais importante. Então, eu estou fazendo ele mais compridinho. Então, o que acontece? Se eu tenho aqui o Lula, que é um cara um pouco mais à esquerda e um pouco mais dentro do sistema, pelo menos essa é a percepção que as pessoas têm, não é necessariamente o que ele representa, o Bolsonaro tem uma percepção de ser um cara antissistema e mais à direita. Beleza? Agora eu vou fazer vários pontinhos. Os pontinhos que eu vou fazer com essa cor aqui, que eu sei que é bem ruim de enxergar, mas é para não atrapalhar muito a minha análise. Esse aqui são pontinhos que estão falando sobre a população brasileira. Aonde a população brasileira se encontra? A população brasileira, ela se encontra nesses pontinhos. Vou começar a fazer uns pontinhos mais para cima. Olha aqui, as elites urbanas, que são mais pró-sistema, Globo News, mas eu acho que a parte do eleitorado brasileiro que está muito mais aqui embaixo é muito maior do que essa parte lá de cima. Então, colocando todos esses pontinhos aqui que eu estou colocando, a gente consegue reparar que existe muito pontinho aqui, mais ou menos numa posição mais antissistema, muito mais próxima do que em relação ao sistema. Beleza? Então, agora eu vou colocar a candidatura do Moro aqui, só para a gente brincar. Digamos que a candidatura do Moro seja mais ou menos aqui. Se você acompanha meus vídeos aqui, você já vai reparar que eu tenho comentado que o principal erro que o Moro poderia cometer é se ele for ter uma abordagem muito tucana. Então,
Por exemplo, aqui em cima é o que eu chamo de PSDB. E o PSDB eu não estou falando que é necessariamente o partido, estou falando daquele certo consenso meio que global, né? Globo, mais aqui à esquerda eu colocaria, sei lá, Marina Silva. Então é tudo uma coisinha meio tucana. Tem um tucano um pouco mais à esquerda, como a Marina Silva, e um tucano um pouco mais à direita, mas ainda é uma coisa muito palatável para as pessoas de classe média alta, urbanas, intelectuais. É o pessoal que fala que defende as instituições, que defende a separação dos poderes, que defende a ciência. É um discursinho que não reverbera bem com o resto da população brasileira. Agora, o meu problema é o seguinte, quando você analisa um candidato aqui, por exemplo, o Dória, vou até colocar de outra cor aqui para ficar mais fácil. Ó, o Dória, ele estaria colocado aqui, mais ou menos. Seria um cara bastante do sistema e ele estaria colocado mais ou menos aqui. Perceba que o eleitor, que teoricamente está mais aqui perto ao centro, ele está muito mais próximo do Lula e do Bolsonaro do que ele está próximo ao Dória. E eu acho que essa é a parte que ninguém enxerga. O pessoal não enxerga que, na verdade, o voto vai migrar muito mais do Bolsonaro para o Lula e do Lula para o Bolsonaro, muito antes de ir para um cara do sistema. Porque eu vou até comentar aqui, ó, em relação a um filme que eu estava vendo, muito legal, inclusive. Invasão Zumbi, não sei se vocês já viram, é um filme sul-coreano. Invasão Zumbi é sobre invasão zumbi, mas é um filme bastante legal, bastante interessante mesmo, recomendo todo mundo a ver. E tem um certo trecho desse filme sul-coreano, ou seja, é uma coisa que não está tão inserida assim na nossa visão brasileira, visão ocidental, e tem um personagem lá que ele é um cara de banco de investimento. E tem uma hora lá que ele precisa sacrificar uma certa parte do pessoal que ele estava defendendo. E um dos caras chega para ele e fala assim, ó, você vai ter facilidade de sacrificar uma parte do nosso povo, porque você já está acostumado a fazer isso, em eliminar os descartáveis. Olha só a comunicação verbal, comunicação moral que esse cara está tendo. Ou seja, mesmo lá, existe um certo consenso de que pessoas desse tipo são pessoas egoístas e pessoas que querem ganhar em cima dos outros. E é essa visão que o povo tem da Rede Globo, do Dória e de todos esses caras aí que parece ser uma elite global que faz qualquer coisa para ter mais e mais poder. Então, não necessariamente você pega uma candidatura de centro e fala, um pessoal aqui do centro, então o pessoal vai do Lula vai pro Dória, do Dória vai pro Leite, do Leite vai pro Moro. Não é assim. O voto vai estar muito mais do Lula pro Bolsonaro e Bolsonaro pro Lula. E se você quer disputar esse voto mais ao centro, você tem que ter, no mínimo, uma abordagem não muito do sistema. Parênteses. E é isso que o Bolsonaro vai querer fazer com o Moro. O que o Bolsonaro vai fazer? Já até saiu matéria na Exame falando que o Bolsonaro vai tentar falar que o Moro é o candidato da Globo. E se o Moro não tomar cuidado, isso daqui vai convencer em grande parte. Então você tem que facilitar, quer dizer, dificultar o trabalho do Bolsonaro. Se você ficar com uma postura muito global, vai ser muito fácil dele falar que você é um candidato da Globo. Então tome cuidado. Então eu acho que esse é o principal ponto. Quando você analisa em uma única dimensão, fica muito parecendo de que as pessoas elas pulam de um lado para o outro e elas estão disputando essa parte. E não é bem isso. Elas estão muito mais num eixo com duas dimensões, onde elas estão muito mais próximas, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, e elas só vão estar perto do eleitorado se ela tiver uma abordagem, no mínimo, não muito do sistema. É basicamente isso aqui que eu queria falar com vocês. O Kim, eu acho que também erra muito nessa visão. E é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Eu vou fazer um outro vídeo falando de outras coisas que eu estou modificando aqui no meu modelinho. Comentem aí embaixo o que vocês acham, mas sinceramente, é aqui, cara. É aqui que tem que ser o ataque. O ataque tem que ser aqui. Não é aqui. Se você pegar alguma pessoa mais aqui do sistema e mais à direita, como, sei lá, o Partido Novo, você vai ver coisas absurdas do tipo que o Luiz Felipe de Ávila falou agora na pré-candidatura dele, falou que o brasileiro quer um candidato
Não quer um anticandidato, quer um candidato que honre a política. Meu Deus do céu, cara, o que esse cara tem na cabeça? Ele mora no mundo da lua. Tipo, não! Isso aqui é receita para você fracassar. Você tem que estar muito longe do candidato da Globo, daquele certo consenso midiático da Globo News. Tem que estar longe. Não é aqui que você vai conseguir. Eu tenho falado aqui bastante nos últimos vídeos. Aqui, ó. É aqui que você tem que atacar. E se você enxergar dessa maneira, você vai achar que você está disputando terceira via com terceira via e você não está. Você está disputando de Lula e Bolsonaro. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.